A pandemia de Covid-19 trouxe ao debate público uma importante informação para os estudos de população e a demografia. Os dados sobre mortalidade no Brasil nunca tiveram tanta evidência como agora, mas é importante ressaltar que temos um dos melhores e mais organizados sistemas de informação sobre mortalidade no mundo. Claro que há problemas e pontos fundamentais que ainda precisam ser melhorados e aperfeiçoados, mas na comparação com outros países, o Brasil tem uma plataforma abrangente e com cobertura nacional de acesso aberto e público. É o SIM, Sistema de Informações sobre Mortalidade. O SIM é um sistema de vigilância epidemiológica nacional, cujo objetivo é captar e organizar os dados sobre os óbitos do país e fornecer informações sobre mortalidade para todas as instâncias do sistema de saúde. O sistema foi criado em 1975, a partir da organização dos sistemas estaduais que já faziam esse levantamento de forma ainda desarticulada. Mas o grande salto qualitativo do sistema ocorreu com a criação do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, em 1991, quando passaram a ser desenvolvidos sistemas de informação e suporte tecnológico especificamente voltados para o planejamento em saúde. Os dados registrados no SIM são oriundos da Declaração de Óbito, a DO, emitida por um profissional médico e que são compilados em um banco de dados nacional. Essa declaração é padronizada nacionalmente e contém um conjunto amplo de informações sobre a causa de morte, perfil socioeconômico e demográfico do falecido, entre outros. Tais informações são fundamentais para um diagnóstico do sistema de saúde e principalmente para o planejamento de ações e desenhos de políticas públicas. Apesar da grande melhoria do SIM ao longo dos anos, ainda há algumas informações que têm menor qualidade. As informações socioeconômicas das pessoas que faleceram ainda não são completas, e uma delas é a informação sobre a escolaridade. Sabemos que a escolaridade tem forte associação com a mortalidade e as causas de morte, mas sem essas informações pouco podemos avançar. O episódio de hoje vai falar sobre uma pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN, que desenvolveu metodologia para ajudar na correção desses dados. Roda a vinheta. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí. O episódio 41 do Rasgaí vai falar com Walter Pedro Silva Júnior, estatístico e egresso do mestrado do PPG-DEM. Ele é um dos autores do artigo que foi publicado na Revista Latino-Americana de População, no volume 15, número 29 de 2021, e tratou da avaliação da qualidade de informação de escolaridade nos registros do Sistema de Informação sobre Mortalidade. O artigo é resultado da dissertação de mestrado defendida pelo Walter e pode ser acessado na íntegra pelo link que estará disponível na descrição do episódio. Quem quiser também acessar a dissertação propriamente dita, também deixaremos o link na descrição. Seja bem-vindo, Walter. Muito obrigado pela sua participação aqui no Rasgaí. Começa falando para a gente sobre o contexto da pesquisa. Qual foi o objetivo? De antemão, já gostaria de agradecer ao professor Gima e ao PPG-DEM pelo convite para a gente estar fazendo um bate-papo aqui sobre os frutos da minha dissertação, né? O título do artigo é Evolução da qualidade do registro de óbitos no Brasil, determinantes sociodemográficos de informação incompleta sobre a educação. Já quero deixar registrado que temos mais 3 autores, o professor Flávio Henrique e o professor Marcos Roberto do PPG-DEM, e também tivemos a contribuição do professor Damião Nóbrega, que é do Departamento de Estatística da UFRN. É importante a gente
inicialmente, chamar atenção para dois problemas nos dados de mortalidade no Brasil, que vem sendo bastante estudado. Um deles é sobre a cobertura dos óbitos no Brasil e o outro sobre a completitude das informações. O que seria cobertura? Vamos supor que em uma determinada localidade, em um determinado período, foram registrados 1.000 óbitos, mas no Brasil a gente tem um problema de subregistros de óbitos, né? Ao invés de 1.000, em um determinado local deveriam ser contabilizados mais de 1.000, né? Então essa mensuração de quanto mais, a gente tem técnicas demográficas para estimar isso, tá bom? Esse é um primeiro problema de cobertura. O segundo problema é em relação à completitude das informações, ou seja, de fazer uma avaliação do preenchimento da declaração de óbito em si para algumas variáveis. E no nosso caso, nós fizemos uma avaliação para a escolaridade do óbito, tá bom? Do falecido. Vale salientar que nós trabalhamos com a avaliação do SIM, né, que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que é a principal fonte de dados sobre mortalidade do Brasil. Então, o objetivo foi avaliar a relação entre esse registro ignorado da escolaridade do óbito no Sistema de Informação de Mortalidade e algumas características sociodemográficas do falecido. Será que existe relação do não preenchimento da declaração de óbito na variável escolaridade com algumas variáveis sociodemográficas? Existe essa relação? Então, o objetivo do estudo foi esse. Vale ressaltar, há muitos estudos sendo feitos nessa área, mas nenhum deles, que é uma lacuna, né, que o nosso trabalho vem a preencher, nenhum deles fez essa relação com variáveis sociodemográficas a fim de encontrar esses determinantes. Vocês trabalharam com os dados do Sistema de Informação de Mortalidade de que período? E quais dados do SIM vocês analisaram e usaram? Nós utilizamos microdados de óbitos do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. O ano de 2010, tá bom? Nós delimitamos esse ano porque quando a gente vai fazer estimativas de mortalidade, nós precisamos do denominador das taxas de mortalidade, que é a população, e a gente só tem isso disponível, quer dizer, tem isso disponível de forma mais confiável nos censos demográficos. Então a gente buscou fazer essa avaliação da escolaridade para o ano de 2010, porque quando a gente fizer a correção, a gente tem a condição de fazer a estimativa com os dados do censo de população também. Essa é uma justificativa do porquê que a gente usou o ano 2010. E a população adulta, né, de 25 a 60 anos, tá? Nós inicialmente tínhamos pensado de 15 a 60, mas depois nós vimos na literatura que é razoável a gente trabalhar com os 25 anos, a partir dos 25 anos, não é? Porque já existe uma consolidação do grau de escolaridade do indivíduo, não é? Abaixo dos 25, o indivíduo ainda pode fazer a mudança da escolaridade. Então nós optamos por trabalhar com óbitos adultos de 25 a 60 anos. No Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, nós temos disponíveis 61 variáveis. Logicamente que não trabalhamos com todas, selecionamos a escolaridade, que é a principal variável do estudo, e algumas variáveis sociodemográficas. Além da escolaridade, nós selecionamos as grandes regiões do Brasil, o sexo, a idade do falecido, raça, cor, estado civil, local de ocorrência e causas de morte. Eu também fiz questão de colocar um fluxo operacional na manipulação dessa base de dados, também para ficar claro quais foram os passos que nós fizemos para fazer o tratamento. E isso é importante porque você, leitor, poderá replicar os resultados desse artigo, tanto levando em consideração esse fluxo operacional, quanto os scripts na linguagem R que foi utilizado nesse artigo para reproduzir os resultados. Esse também foi um diferencial desse estudo, né, que a gente consegue reproduzir de forma transparente os resultados. Muito interessante disponibilizar os dados de maneira transparente. Essa é uma tendência cada vez mais ampla de viabilizar a replicabilidade do resultado da pesquisa de forma mais ampla. Claro que é necessário algum conhecimento especializado para isso, mas para outros pesquisadores da área,
Essas ferramentas são muito importantes. O acesso aos dados que o Walter mencionou estarão no link da descrição do episódio. É só acessar no nosso site e você terá acesso a todos os links mencionados nesse episódio. Agora, quais foram os métodos empregados? Em relação aos métodos de análise de dados, nós empregamos análise descritiva univariada e bivariada, tá? Por meio de frequências absolutas e relativas. Frequências absolutas as contagens de óbitos e a frequência relativa o percentual que esse quantitativo representa em relação ao total. No primeiro momento, nós fizemos uma avaliação do comportamento dessa falta de preenchimento da escolaridade ao longo do tempo, para o período de 1979 a 2018, apesar de o foco ser o ano de 2010. Nós fizemos essa avaliação histórica. Depois disso, nós fizemos uma análise bivariada, onde as variáveis explicativas são analisadas segundo a variável resposta, que é a escolaridade. Tá? Nós fizemos esses cruzamentos das variáveis sociodemográficas com a escolaridade. Para identificar essa relação entre a escolaridade e as outras variáveis, nós utilizamos uma medida que é bastante conhecida, uma medida de associação, que se chama razão de chance. E sobre os resultados? Fala um pouco para a gente. Inicialmente, a gente verificou que os percentuais de dados faltantes na escolaridade de 1979 a 2018, esse percentual de ausência ele variou de 21% a 54%. Tá? De tal forma que uma coisa interessante que nós verificamos é que nos anos de 96 a 98 ocorreu uma negligência bem maior no preenchimento dessa declaração de óbito, chegando a um percentual médio aí de dados faltantes de 82%. E isso ocorreu para todas as regiões brasileiras. Tá? Uma hipótese que é levantada para que isso tenha ocorrido nesses anos é que ocorreu a mudança da 9ª para a 10ª versão da Classificação Internacional de Doenças, da CID-9 para a CID-10, ocorridas aí no ano 95 para 96. É uma hipótese que é levantada. Porém, a gente pode avaliar também que houve uma melhoria na qualidade do preenchimento da escolaridade em todas as regiões após o ano de 98. Tá? Isso tudo a gente pode ver no trabalho na figura 2. A gente saltou de patamares de 80% de dados faltantes, por exemplo, em 98, para 10% em algumas das regiões no ano de 2016. Tá? Então, é um aumento significativo. E um destaque positivo é a região norte, que vem apresentando melhoras expressivas. Dando um foco mais no ano de 2010, nós observamos um percentual de 29,96% de dados faltantes, tá? Para a população que a gente está estudando, que são os óbitos adultos. As regiões centro-oeste, sul e norte apresentam percentuais de ausência abaixo do nível do Brasil, né? Enquanto que o nordeste e sudeste ficaram acima dos níveis do Brasil. Mas o principal resultado nem foi esse, não é mesmo? Conta aí pra gente qual o perfil mais comum de registro de óbito onde há ausência de informação sobre a escolaridade do falecido. Partindo para os principais resultados, que é a avaliação daquela associação que eu expliquei, né, entre a escolaridade e as variáveis sociodemográficas, de forma resumida, nós observamos que homens em idades mais avançadas, brancos, viúvos, que morreram em via pública e por causas externas, têm uma maior chance de falta de preenchimento da informação de escolaridade na declaração de óbito. Além disso, a gente verificou também que a chance de apresentar dado faltante é menor na região norte, comparado com as demais regiões. Isso foi uma surpresa também para a gente esperava o contrário. Então, no geral, a gente conclui que a distribuição do não preenchimento da escolaridade dos óbitos do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde não é uniforme ao longo das características espaciais, socioeconômicas e demográficas que nós estudamos.
Muito bem, mas explica para o nosso ouvinte o porquê do trabalho ser relevante. Quais aplicações esses resultados podem ter na prática? Esse trabalho ele foi importante porque a gente conseguiu verificar que essa ausência da escolaridade ela varia de acordo com essas variáveis sociodemográficas. Então, quando a gente for fazer as estimativas dessas taxas de mortalidade, um passo anterior a isso é a gente fazer uma correção desse não preenchimento da escolaridade, que a gente chama na estatística de imputação de dados. E para a gente fazer essa imputação de dados, alguns métodos que foram utilizados, eles exigem que nós conheçamos variáveis que determinam essa ausência, tá? Então, para a gente fazer essa imputação de dados, a gente precisa desse estudo anterior, que foi esse artigo que eu apresentei para vocês, identificando se existe alguma variável que influencia nessa ausência de dado. Tá? Eu já adianto para vocês cenas dos próximos capítulos, um artigo que a gente está produzindo, espero sair esse ano ainda, né, desse estudo de mortalidade sobre escolaridade no Brasil e grandes regiões. Então essa é a importância desse estudo. Uma coisa que fica para estudos futuros, né, que é uma pergunta que a gente se fez, será que essa relação entre a ausência e essas variáveis, elas se repetem em outros anos? Porque a gente estudou só em 2010, não é? A relação. Então, para um estudo seguinte, vale a pena a gente verificar essa relação ao longo do tempo também. No mais, é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez ao PPGDEM, professor Gima, muito obrigado. E espero que vocês tenham gostado dessa temática, não é? Qualidade de dados dos sistemas de informação, especificamente mortalidade, e estudos sobre mortalidade em si. Me despeço aqui, um abraço a todos, tchau, tchau. Muito obrigado, Walter. Entender melhor a relação entre mortalidade e características socioeconômicas é muito importante, pois reafirma a dimensão social da saúde. No caso da Covid-19, por exemplo, muitos estudos indicam que a mortalidade foi maior entre a população de mais baixa renda, sendo o fator explicativo mais importante do que a existência de condições de saúde pré-existentes. Isso nos leva a perceber que reduzir as desigualdades, a pobreza ou ampliar o acesso à educação vai além de uma questão social, mas pode ser uma questão de vida ou morte. Enfim, parabéns pelo artigo, Walter. Ficaremos no aguardo desse futuro artigo, resultado da sua dissertação. Esse foi o episódio 41 do podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Eu sou Ricardo Gima, editor do Rasgaí, e toda semana conversamos sobre temas de pesquisa relacionados à demografia e aos estudos de população. Como temos visto, a abordagem interdisciplinar confere à área uma amplitude de temas muito grande. Por isso, convido vocês a ouvirem nossos episódios anteriores e os futuros. Vamos ficando por aqui. Voltaremos na semana que vem com mais um episódio inédito. Um grande abraço e até lá! O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí.